Olá, bom dia. Vamos fazer a análise aos principais índices americanos, começando pelo S&P e começando por fazer aqui uma retrospectiva de longo prazo para indicar que nesta fase, e ao contrário do que temos vindo a habituar-nos, ou do que o índice tem vindo a habituar-nos, estamos aqui já há algum tempo, há cerca de 4 meses, com um movimento de lateralização ascendente que na prática nem ata nem desata. Apesar de notarmos claramente aqui uma ascendência, repare-se que desde os máximos atingidos em dezembro até esta fase estamos praticamente na neutralidade, inclusive é um pouquinho abaixo desse ponto. Isto acaba por ser, não é propriamente negativo, nem é propriamente uma surpresa. Os índices movem-se com alguma lentidão, como é óbvio, e aquilo que vinha a acontecer anteriormente é que acabava por ser algo surpreendente, porque tínhamos tido um movimento de longo prazo muito rápido do ponto de vista ascendente e acaba por ser mais salutar termos períodos de abrandamento para consolidação do que propriamente subidas muito rápidas. A semana passada acabou por ser uma semana algo negativa. Repare-se aqui no gráfico horário, consegue-se ver melhor. Tivemos aqui um movimento ascendente de inversão que acabou por gerar um rápido movimento descendente. Eu tinha falado sobre essa possibilidade durante talvez há 2, 3 semanas atrás. Havia aqui um pequeno movimento prévio, duplo topo, muito pequeno, que dizia eu na altura, se bem me recordo, que muitas vezes na origem de um movimento maior temos um movimento mais pequeno. Acabou por acontecer precisamente isso. Este pequeno movimento duplo topo que aconteceu aqui entre o 20 e o 25 de março acabou por dar origem a um movimento semelhante a um head and shoulders, mas acaba por não ser muito técnico e nem muito bonito do ponto de vista prático. Mas a verdade é que a sua quebra em baixa acabou por gerar um rápido movimento descendente que nesta fase parece estar a querer ou consolidar ou mesmo inverter. Repare-se que temos neste momento um movimento muito semelhante a um duplo fundo ou um fundo em V, dependerá da sua extensão e daquilo que fizer no início da próxima semana, mas poderemos ter muito bem aqui nesta fase um movimento de recuperação ascendente. Repare-se, considerá-lo-ia mais como um fundo em V assimétrico do que propriamente como um duplo fundo, enfim, caracterizações à parte e definições à parte. A verdade é que se tivermos aqui a quebra em alta dos 2055 pontos, podemos ter um movimento de recuperação, se calhar vou pô-lo aqui um pouco mais acima, 2057 pontos. Se tivermos aqui então a sua quebra em alta, poderemos vir a ter um movimento de recuperação que nos levará eventualmente até aos 2087 pontos, pelo menos que será o ponto de projeção e uma fase e um caminho que até lá não tem grandes resistências. Depois, mesmo depois de nós termos esse movimento de recuperação potencial, isso não significará que, imediatamente pelo menos, que tenhamos uma inversão definitiva do movimento. Repare-se, eu deixei aqui o estocástico precisamente para nós vermos que todos os fundos em V têm acontecido com uma sobrevenda no estocástico, uma sobrevenda acentuada. Eu tenho marcado inclusive nos 15, que é a minha sinalização para uma entrada mais segura depois de termos um padrão de inversão. Nesta fase estamos ainda bastante acima, estamos nos 26 pontos no estocástico, por isso ainda existe uma margem significativa para correção, sem que isso signifique de todo que estejamos a entrar em sobrevenda. Podemos inclusive ter aqui uma aproximação aos 1990 pontos, sem que isso signifique uma inversão. É verdade que também não podemos excluir para já o cenário de uma distribuição massiva que aconteceria aqui próxima do topo. Não seria a primeira vez que isso acontecia, mas também não é menos verdade que é demasiado cedo para antecipar essa possibilidade. Deixemos-la só no ar para uma eventual análise a posteriori. Bem, o que é que temos então aqui para a próxima semana? É perfeitamente plausível que tenhamos um movimento de recuperação assente naquele fundo em V assimétrico que eu estava a falar, em conjunto com a aproximação aqui a este pequeno suporte marcado pela inversão que ocorreu aqui em março. Esta sim com uma sobrevenda do estocástico que levou até à sobrecompra. É possível que tenhamos então aqui a ativação deste movimento, uma recuperação e depois esta recuperação, mesmo sendo com sucesso, mesmo acontecendo, por exemplo, até aos 2087 pontos, levar aqui a um movimento posterior, novo movimento posterior descendente, uma maior correção
que depois, eventualmente, e a favor da tendência, levaria a uma recuperação um pouco mais ampla. Para já, isto é pura futurologia, vamos antecipar apenas o movimento da próxima semana. Se esta quebra, a quebra desta resistência ocorrer, para já, havendo um nível de preço abaixo desta resistência, mesmo a favor da tendência, não poderei estar otimista no curto prazo, só ficarei otimista no curto prazo, então, se houver a quebra em alta daquele ponto. Deixar-me-ei, então, assim, neutro no curto prazo no S&P para a próxima semana, a menos que haja, então, a quebra em alta deste movimento. Como referência de maior prudência, digamos assim, teremos, então, esta dupla zona de resistência, uma zona de suporte que começará nos 2030 pontos, que é marcada pelo mínimo relativo anterior e que se estenderá depois até os 2035 pontos, sensivelmente, que é o mínimo relativo atual. Vou inclusive traçá-la para deixar como referência para a próxima semana. Vamos acompanhando a evolução, então, destes dois pontos. Para já, e sendo a tendência de longo prazo ascendente, é de facto bastante provável que haja uma continuação deste movimento, mas também não é de esquecer que tivemos aqui um abrandamento do movimento ascendente precisamente no máximo relativo e que isso, eventualmente, num cenário mais cauteloso, poderá significar que poderemos ter uma correção um pouco mais intensa. Vamos ver, é demasiado cedo para antecipar uma correção mais intensa só com base nestes dados. Gostaria de ver onde é que nos vai levar este movimento. Eu acredito sinceramente que vai haver uma quebra em alta deste ponto, porque a força do suporte é muito superior à força desta pequena resistência, mas volto a dizer, para que fique bem claro, mesmo que tenhamos aqui um movimento de recuperação e dado o fraco nível de sobrevenda, é pouco provável que numa primeira fase esta recuperação ascendente ultrapasse aqui a zona dos 2085 pontos. Vamos ver então o que é que ocorre. Se houver uma quebra em alta desta zona de forte resistência que é marcada por estes dois máximos relativos, fantástico, iremos para máximos e poderemos ter um movimento de continuação ascendente. É possível que tenhamos pelo menos uma hesitação a priori e depois um movimento de nova aproximação, pelo menos da zona dos 2056 pontos. Vamos deixar então essa análise para a próxima semana. Para já fico então neutral no curto prazo em relação ao S&P, até que aquela pequena resistência seja quebrada em alta. Passando ao Nasdaq, o Nasdaq acaba por ter aqui um cenário um pouco diferente em determinados aspectos em relação ao S&P. Repare-se que houve uma aproximação muito mais tática em relação ao pequeno máximo relativo anterior, mas também houve aqui uma aproximação muito mais aprofundada em relação ao mínimo relativo, inclusive é com um compromisso do mesmo, como já vamos ver de seguida. Para já, não há qualquer tipo de compromisso da tendência de médio e longo prazo, apesar deste abrandamento e apesar do que poderá significar uma quebra em baixa deste duplo topo, poderá levar a cotação até aos 4.080 pontos novamente, se este duplo topo não... Aliás, se este ponto de suporte não resistir e tivermos a ativação do duplo topo, é altamente provável que tenhamos uma aproximação aos 4.092 pontos e depois de termos a quebra em baixa dos 4.092 pontos, teríamos um cenário bastante negativista. Para já é demasiado cedo para o anteciparmos, até porque temos fortes suportes antes disso, mas se olharmos para o gráfico, o horário, repare-se que temos aqui uma quebra clara deste mínimo relativo, o que deixa-me, de certa forma, preocupado. O cenário no S&P, ainda assim, neste aspecto é bastante mais otimista, porque temos aqui um mínimo relativo, um máximo relativo, inferior a este anterior, mas o mínimo relativo acaba por ser superior para já, e isso levanta algum otimismo. Neste caso em concreto, temos então o cenário de inversão de curtíssimo prazo, semelhante ao do S&P. Temos um fundo em V assimétrico a preparar-se para quebrar. Se tivermos a quebra, então, temos também aqui um potencial de aproximação aos máximos, mas também não é por aí que eu ficarei mais descansado no médio e longo prazo. Podemos estar aqui perfeitamente com um cenário preocupante em mãos. Vamos ver. Para já, então, os 4.330 pontos são a referência de negociação para o Nasdaq. Uma vez mais, não temos um nível de sobrevenda suficiente para nos levar a
enfim, para uma entrada arrojada aqui no curto prazo. Podemos testar uma entrada com a expectativa da aproximação provável e plausível aos 4.420 pontos, mas não para uma recuperação de longo prazo. Seria sempre com uma ótica de negociação de curto prazo. Esta seria então a nossa referência para uma recuperação ascendente. Do ponto de vista de uma continuação do movimento descendente, temos então aqui esta zona de suporte como referência. A quebra em baixa dos 4.270 pontos levaria o Nasdaq a uma situação algo preocupante. Vamos ver também, neste caso, é expectável que haja não a quebra em baixa da zona de suporte para já, mas sim a quebra em alta desta pequena resistência. Por isso, aquilo que se espera para a próxima semana, e apesar de eu deixar aqui a indicação de neutralidade, porque a resistência ainda não foi quebrada e porque vou ser defensivo nesse aspecto, é altamente provável, ou é mais provável, que haja então uma quebra daquela resistência e uma aproximação à zona de resistência anterior. Passando aqui ao Dow Jones, temos um cenário no Dow Jones muito mais semelhante ao do Nasdaq do que ao do S&P. Temos aqui uma aproximação ao máximo relativo anterior que não foi quebrada em alta e uma aproximação ao mínimo relativo que foi comprometida durante um curto espaço de tempo, é verdade, mas poderemos ver a seguir no gráfico horário que foi de facto comprometida. Temos também aqui uma aproximação, aqui sim um pouco mais forte ao nível de sobrevenda. Estamos já nos 17,94, muito próximos dos 15, mas ainda assim não temos um nível de sobrevenda suficiente para nos levar a uma entrada mais tranquila. Vamos olhar então aqui para o gráfico horário. Repare-se, temos então aqui uma penetração do mínimo relativo anterior, uma recuperação é verdade, mas ainda assim não deixou de ser uma penetração em baixa, gerada por este movimento de inversão também aqui. Temos também, neste caso em concreto, no Dow Jones, um movimento de aparente recuperação. Poderá vir a sinalizar uma recuperação um pouco maior até aos 17.900 pontos sensivelmente, mas que, da mesma forma que vimos para os anteriores, não é suficiente para nos tranquilizar. Repare-se que também aqui tivemos uma hesitação logo após, ou quando nos aproximamos do máximo relativo, mas neste caso esta aconteceu muito mais rapidamente do que no S&P e no Nasdaq, o que demonstra alguma fraqueza ascendente, de certa forma preocupante. Vamos também ficar atentos, neste caso, aos 17.666 pontos, e isto para o lado longo. Se houver a sua quebra em alta, teremos então um expectável movimento de recuperação, pelo menos então aos 17.900 pontos, espero eu. Vamos ficar também atentos aos 17.482 pontos que, sendo quebrados em baixa, poderão levar a uma correção um pouco maior, pelo menos até aos 17.085 pontos. Ficarei também aqui expectável no que diz respeito ao curto prazo. Também aqui deixarei se caso haja uma quebra em alta desta resistência. Vamos então ver o que é que acontece na próxima semana em relação aos índices americanos. Esperemos que todos os três analisados, consigam ultrapassar a pequena resistência que os está a impedir de gerar uma correção ou uma continuação do movimento ascendente de curto prazo. É então tudo por esta semana em relação aos índices americanos. Bons negócios e boa semana.